Olá, bem-vindo ao programa Enfoque Jurídico, o nosso programa de entrevistas que trata de questões jurídicas e assuntos relevantes do nosso dia a dia. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Dr. Domingos Sávio Zainaghi. O professor Zainaghi ele é pós-doutor em Direito do Trabalho pela Universidade Castilla de la Mancha, na Espanha, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, especialista em comunicação jornalística pela Casper Libero, advogado especialista em Direito do Trabalho. É uma grande satisfação, Domingos, recebê-lo aqui. Muito obrigado pela participação. Um grande amigo, um professor, a gente tem o privilégio de trabalhar juntos na Unifiel. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Ricardo, muito bom estar aqui com você, né? Tantos anos que a gente se conhece, então vai ser um papo muito legal entre nós aqui e o pessoal de casa. Muito bom, Domingos. Então vamos começar já, tem bastante coisa para a gente tratar, você é especialista aí na área do direito esportivo e também do direito do trabalho, enfim. Queria começar perguntando, para a gente esclarecer aos telespectadores também, o que é o direito desportivo? Bom, o direito esportivo é um direito que sempre existiu, porque desde que existe o esporte, principalmente o esporte de forma organizada, direito desportivo sempre existiu, porque as práticas desportivas sempre necessitaram de regras. E também as regras são para o campo de jogo, para a quadra ou para as pistas, e fora outras regras de disciplina e de competição. Então, o direito, para você ter ideia, o direito desportivo ele já é estudado no Brasil desde os anos 30, principalmente depois nos anos 40, em 1941, quando Getúlio Vargas, por meio de um decreto-lei, o 3199, ele organiza todo o sistema jurídico desportivo no nosso país. O que ocorre é que quase ninguém falava disso. O grande boom do direito desportivo ele surge em 98 com a edição da Lei Pelé. E o direito do trabalho, eu costumo dizer que o direito do trabalho é que fez com que o direito desportivo aparecesse e ganhasse destaque, mas sempre existiu. É isso, é o direito que cuida das regras de todas as práticas esportivas e nós podemos dividi-lo em duas vertentes. Direito desportivo específico, que é aquele que trata de competições e disciplina, e um direito desportivo lato sensu, que é o direito desportivo do trabalho, direito desportivo civil, direito desportivo tributário, Interdisciplinar. Direito desportivo empresarial. Tá. Esse é o direito desportivo. Muito bom, Domingos. A gente tem um VT sobre direito de imagem que está ligado a isso. Vamos dar uma olhadinha para a gente comentar, então. Vamos lá. O direito de imagem, consagrado e protegido pela Constituição de 1988 e pelo Código Civil como um direito de personalidade autônomo, trata da projeção da personalidade física da pessoa, incluindo a fisionomia, atitudes, gestos, sorrisos e vestimentas. Alguns juristas ainda distinguem como direito de imagem a personalidade moral do indivíduo, o que incluiria traços como a fama e a reputação. Domingos, nós vimos aí o VT sobre o direito de imagem e eu queria saber como é que o jogador ele é remunerado, se é pelo seu talento, pela sua arte ou pelo seu direito de imagem? Bom, primeiramente pelo talento e pela arte que ele tem de jogar futebol. Sem isso não adianta se falar em direito de imagem. Direito de imagem ele surge, ou direito do uso da imagem, porque a imagem ela não pode ser, ela como falou aqui nas imagens que nós vimos, foi explicado que é um direito de personalidade que não se desprende da pessoa humana. O jogador de futebol, ele num primeiro momento, ele evidentemente pratica o seu esporte e ganha o seu salário em razão dessa prática desportiva profissional. A imagem desse atleta, ela pode ser cedida a partir do momento que, em razão da sua prática no futebol, por exemplo, que não é só no futebol, né? A gente tem que pensar que, em outros casos também, em outros esportes. Eu recentemente consultou-me um jogador de vôlei que ele tinha, até para tratar desse assunto, ele ganhava, como não vou dizer quem é a pessoa, ele ganhava R$4.000 na sua carteira de trabalho e 30 e poucos mil reais como direito de imagem. Jogador que, até espero que ele não esteja assistindo, que eu nem conhecia, nem sabia quem era esse rapaz. Então, o direito de imagem, ele é usado nas relações de trabalho desportivo muitas vezes como fraude. No lugar de se pagar um salário corretamente para o atleta na sua carteira de trabalho,
paga-se uma parte pequena na carteira de trabalho e o restante Através de como um imagem. contrato de uso de imagem. Aí é fraude. O artigo 9º da CLT já diz que isso é fraudulento. Mas vamos partir do pressuposto de um contrato correto. Vejamos. Dá exemplos para ficar mais prático. O Neymar. Neymar começou a jogar futebol e ele já tem uma imagem que, ainda que ele seja, e realmente ele é um grande jogador de futebol, o mais talentoso que o Brasil produziu nos últimos anos, ele tem o seu salário, um salário evidentemente muito bom, tinha no Santos e agora o terá no Barcelona, mas pensando no Santos, ele tinha um salário muito bom e ganhava muito mais com a cessão da sua imagem. Normal, porque ele tem um apelo, em razão Do seu talento. um apelo muito grande de mídia, tanto que toda hora o Neymar participa de publicidade de tudo, que a gente não dá nem para falar, é carro, é cueca, é meia, qualquer iogurte, produto. celulares, tudo colocam o Neymar. Então, ele cede essa sua imagem. Não tem nada que ver com o salário. Entendi. Domingos, só Sim. uma pausa. A gente tem uma pergunta da Sim. nossa equipe de reportagem. Vamos dar uma olhadinha, Vamos que é lá. exatamente uma dúvida sobre esse tema. Meu nome é Jaime. Eu gostaria de saber como que funciona o contrato com os jogadores. Bem, aí ele está perguntando sobre o contrato com os jogadores, que na verdade é isso que a gente está discutindo aqui, né? Bom, Então, o contrato é um contrato de trabalho, normal, como de qualquer trabalhador, seja jogador de futebol, seja professor, jornalista, pessoal aí, câmeras, enfim, pedreiros, qualquer trabalhador. Tem algumas especificidades, que é o termo que nós usamos no direito do trabalho desportivo. Um contrato que é previsto o salário, o tempo do contrato, tá? As obrigações dos atletas, obrigações do atleta, obrigação do clube, etc. Tudo isso previsto na Lei 9.615, que é conhecida como Lei Pelé. Mas voltando à história da imagem só um pouquinho, o contrato de imagem, vou dar um outro exemplo. O Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, ele tinha, quando ele veio jogar no Corinthians, a sua imagem valia mais do que o seu futebol. Então ele ganhava muito mais de imagem, de sessão de imagem, do que o futebol. Contei esses dois casos para chegar no terceiro. O Zé dos Grudes, que começou a jogar futebol agora lá no Mangaratuba da Serra. Ele tem um ganho, digamos, ele é o grande jogador do time, ele tem um salário de R$10.000. Esse fictício clube aí, o Mangaratuba da Serra, ele coloca R$2.000 na carteira de trabalho e R$8.000 como sessão de imagem. Fraudulento. Porque mas isso, ninguém conhece mas esse isso não é atleta. uma prática, quer dizer, quase que Não, é comum e generalizado. Eu tenho no escritório vários casos de jogadores famosos contra clubes grandes do Brasil, onde o atleta ganhava 50% do salário na carteira de trabalho, os outros 50% com a sessão de imagem. Atletas que não têm nenhum apelo de imagem para vender qualquer produto, até atletas aí com... Foi falado aqui na reportagem que a imagem nós temos dois tipos, você sabe até melhor que eu como professor aí na área de direito civil e outras áreas que não o direito do trabalho. A imagem é retrato, a imagem é atributo. A imagem é retrato, a nossa fisionomia, nosso corpo, enfim, a imagem é atributo aqueles elementos que nós temos da nossa personalidade. Sim. Então, um jogador encrenqueiro, briguento, o jogador que vai para a night, como eles falam, né, os jogadores de futebol, As baladas, né? as baladas e outras coisas do tipo, até piores que baladas. Esse atleta, ninguém quer vincular a imagem do seu produto a um atleta complicado. Eu não preciso dar o nome aqui, mas pode colocar em risco, né? o todo negócio dele. mundo, evidentemente. Só para você ter ideia, o Ronaldo, quando lá atrás teve aquele episódio com os travestis, a Nike teve que tirar no mundo inteiro a camisa 9 do Brasil com o nome Ronaldo, porque ninguém comprava. Então a coisa é muito séria, a imagem. E o que os clubes fazem? Acabam pagando dessa forma para ludibriar ou tangenciar, para usar o ludibriar de uma forma mais bonita, a lei. E como é que você acha que o Ronaldo reconstruiu sua imagem depois disso? Porque Ah, é um trabalho de marqueteiro daí. O trabalho de marqueteiro foi o Corinthians. Ali foi uma troca muito importante. O Ronaldo foi importante para o Corinthians, mas o Corinthians também foi muito importante para o Ronaldo, que ele ficou com a imagem abalada, ele estava no Rio de Janeiro, ia jogar no Flamengo, com todo o respeito aí pelo Flamengo, ele não teria aquela jogada de marketing que ele acabou tendo vindo para o Corinthians. Veio para o Corinthians. Claro que você é corintiano, né? Não, claro, mas não é em razão disso, a gente tem que ser, né? Claro que o Corinthians é o clube de maior de apelo de marketing do Brasil, Claro. tanto que é verdade
que só existe duas torcidas, o Corinthians e os contras, só que os contras são divididos, né, entre palmeirenses, são paulinos, flamenguistas, essas coisas. E o Corinthians para o bem e para o mal, o clube que tem a imagem mais valorizada no Brasil, sem dúvida alguma. E ele veio para o Corinthians numa grande jogada. O Corinthians tinha acabado de sair da segunda divisão. O Corinthians ressurgia, ele vem para o Corinthians, ninguém falava mais da história dos travestis, e ele tocou a sua vida em frente. Muito bem. Domingos, nós temos ainda mais uma pergunta da nossa equipe de jornalistas sobre a Lei Pelé. Vamos dar uma olhadinha. Meu nome é Vandilson e o passe dos jogadores deveria ser do clube. Os clubes têm que ter o passe do jogador. Que ele cria o jogador, ele tem que ter o direito disso aí. Nada de empresário. Como é que funciona a Lei Pelé? E aí, Domingos? Bom, vamos por partes. Não existe mais passe desde março de 2001. A Lei Pelé veio em 1998, a Lei 9.615, e ela disse, lá no seu artigo, num dos seus artigos finais, nas disposições transitórias, dizendo que, após 3 anos, essa vacatio legis, o passe acabaria. O passe surgiu no Brasil lá em 41, naquele decreto 3199. A partir dali, digamos, surge o passe no ordenamento jurídico brasileiro, seguindo normas ou tendências europeias já. O passe termina em 2001, então ele vigeu aí por um período razoável, 60 anos. Não existe mais passe. O que era o passe? O passe era uma aberração jurídica, porque você, trabalhador, trabalhando para mim, um contrato por prazo determinado, terminava o contrato, você não tinha mais obrigação de responder às minhas ordens e eu não tinha mais obrigação de pagar salário, só que você não poderia mais trabalhar num outro clube se eu não vendesse um documento, atestado liberatório, que uma lei de 76, a lei 6354, revogada em 2001, essa lei dizia que o passe era a transferência de um clube para outro mediante pagamento. Então, o que o rapaz disse aí não existe mais. O que me chamou a atenção foi ele ter essa coragem de dizer que o passe deveria pertencer aos clubes, que ele está querendo dizer que o passe deveria voltar. Há muitos anos que eu não vejo uma pessoa com tanta coragem de ter essa opinião. Mas ainda que isso fosse o melhor para os clubes brasileiros... Mas é muito corriqueiro se falar sobre o passe, sim. né? É muito comum. As pessoas falam de uma forma, talvez, sem conhecimento de causa, mas eles falam, né? O passe do jogador... Eu escrevi um artigo para um jornal esportivo aqui de São Paulo. Só pedir licença para a gente fazer um breve intervalo, a gente volta com esse assunto que começa agora realmente a ficar mais efervescente. A gente volta já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Olá, convido você a nos assistir e participar do programa Ambiente Legal. Aqui, na TV Êxito. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje recebendo aqui o professor Domingos Sávio Zainaga, que é especialista na área de Direito do Trabalho e Direito Desportivo. Domingos, nós falávamos no bloco anterior, né, sobre várias questões e ficou pendente aqui uma dúvida de um telespectador sobre a Lei Pelé. Sim. Bom, a Lei Pelé, continuando, né, falando da história do passe. Então, acabou o passe. O clube acabou o contrato, o atleta está livre para celebrar um novo contrato de trabalho ou com o próprio clube ou com outro que ele bem entenda. O grande problema é que as pessoas do público, as pessoas mais simples ou leigas, entendem que existe o passe, até porque boa parte do jornalismo esportivo fala do passe. Pois bem, porque durante a vigência do contrato de trabalho, a palavra passe tecnicamente não existe, mas na prática ela acaba existindo.
Porque os clubes só conseguem ganhar dinheiro, infelizmente, ou a melhor fonte de renda é com a venda de jogadores. Vejamos aí o Santos, que vendeu recentemente o contrato de trabalho como professor de direito de trabalho. Não é o Neymar. Vendeu jogador, é o Neymar. Vendeu o contrato. O contrato de trabalho do Neymar, o Corinthians vendeu o contrato de trabalho do Paulinho. Como isso funciona? Os contratos de trabalho, já que não existe mais o passe, a Lei Pelé, que o rapaz pergunta o que primeiro, a Lei Pelé é a lei que trata de todos os esportes do Brasil. Com esse apelido, Lei Pelé, isso já aconteceu na prática comigo, logo que a lei surgiu, numa audiência no Rio de Janeiro. Meus alunos, que se estiverem assistindo, vão falar, mas de novo ele contando essa história. A maioria não sabe, mas uma juíza encasquetou comigo durante a audiência, que era um jogador de basquete, ela falava que eu tinha fundamentado a minha ação numa lei que era para o futebol. Eu falei, não, a Lei Pelé, a Lei 9.615, ela é para todas as modalidades esportivas. Ela falou, doutor, então por que se chama Lei Pelé? Aí eu dizia, mas excelência, não existe, lei não tem nome, lei tem número. Então essa é a Lei Pelé. Mas evidentemente que a alça de mira da Lei Pelé é o futebol. Esse é até um problema muito sério. Do próprio direito desportivo. Do próprio direito esportivo. Não adianta ele abarca toda a ordem de esportes, mas é futebol. O Brasil é país do futebol. Claro. Não adianta. Aquele outro programa que eu tinha, ou que tenho lá na TV Justiça, eu já entrevistei gente do badminton querendo comparar badminton com o futebol. Não dá. No Brasil não dá. Pois bem, então a Lei Pelé criou uma multa para que os atletas não saíssem e deixasse os clubes aí de mãos abanando, criou uma multa. A realidade, você sabe disso como professor de direito, ela é muito mais ágil do que o direito, sempre está correndo atrás da realidade. Foi criada a multa. O que é essa multa? Na época se chamava cláusula penal. Quando veio a Lei Pelé, isso vigeu até 2011, que era a cláusula penal, era uma multa de até 100 vezes a remuneração anual do atleta. Então, para que o público tenha uma ideia, um atleta ganhando R$1.000 por mês, 13 salários por ano, 13 mil, vezes 100, 1.300.000 essa multa. O que os clubes fizeram? Começaram a querer que os atletas fossem embora para que se pagasse a multa. E essa multa virou uma fonte de renda para os clubes. Eu tenho a multa, você jogando no meu clube, eu tenho a multa, hoje que se chama a cláusula... antes era cláusula penal, agora é cláusula indenizatória e cláusula compensatória. Tem essa cláusula indenizatória e falo para você, olha, você arruma um clube para pagar a multa do seu contrato para mim e metade dessa multa que eu receber é tua. Ora, aberração. Porque eu coloco essa cláusula chamada indenizatória, que é uma cláusula penal, para que você cumpra o contrato, o que dificulte para você rescindi-lo. Se eu aceito só metade, não seria mais lógico eu colocar metade desse valor? Por que eu coloco essa metade e dou metade para você? Para que você arrume alguém para me pagar para romper seu contrato. E mais, eu posso pegar uma outra pessoa e vender parte dessa multa para essa outra pessoa, dizendo, olha, o dia que eu negociar o contrato de trabalho do Ricardo, o clube que me pagar a multa, eu dou metade para você se você me der um valor agora. Isso ganhou um nome técnico aí da realidade de direitos econômicos. Domingos, tem existem alguns dados de desligamento de atletas com clubes que ganham destaque na mídia, né? Como, por exemplo, o caso do Ronaldinho Gaúcho, que saiu do Flamengo por conta da falta de pagamento de seu salário, né? Foi um fato aí midiático. E todo mundo ficou com muita dúvida em relação a isso. Em regra, como funciona o contrato desses jogadores que ganham acima da média? E qual é essa média dos jogadores? Os contratos, eles têm, a lei é a mesma, para o atleta que ganha R$1.000 e para o atleta que ganha R$1 milhão. A regra é a mesma, que é igual ao direito do trabalho. O direito do trabalho é o mesmo para quem trabalha num pequeno banco como auxiliar de escritório, para aquele que trabalha num grande... de uma companhia. Sempre, justamente, é o mesmo direito. Pois bem, sobre o número de atletas, eu fiz uma conta, assim, rapidamente, há alguns meses, trabalhando com o pessoal do escritório, nós temos no Brasil em torno de 1.000 clubes de futebol, tá? 1.000 clubes de profissionais. Então, nós temos ali... num plantel, coisa de 30, na média, uns 30 jogadores. Uma conta simples, 30 mil jogadores de futebol no Brasil, jogadores profissionais. Eu posso garantir para você
que esses salários acima de R$50 mil, nós não devemos passar muito de 100 atletas. Ora, no universo de 30 mil, 100 atletas ganhando mais de 50 mil é pouco, porque pela média, e isso quem me disse foi o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais aqui de São Paulo, Rinaldo Martorelli, que foi até meu aluno lá no mestrado na universidade que a gente leciona, ele falou que a média é de 3 salários mínimos dos jogadores, incluindo os salários grandes, hein? Imagine se nós não colocássemos esse valor. Mas com esse divisor de 30 Desse mil, universo nesse universo de 30 mil atletas. De 30 mil atletas. Eu tenho casos que eu conheço de pessoas próximas, por advogar para empresários, para agentes, para procuradores. Atletas que querem jogar num time profissional pequeno para começar a sua carreira, ele assina o contrato de trabalho, na carteira de trabalho tem que colocar um valor. O contrato do atleta de futebol ele tem de constar o valor para ser registrado na federação e na CBF, que é uma norma da FIFA, e não recebe. Ele assina, ele já entra, assina todos os recibos como se tivesse recebido. Ele joga sem receber. Então é uma carreira muito difícil. O que nós olhamos é o Alexandre Pato, é o Neymar, São esses é que o Paulinho, é o Fred. Uma minoria, né, Domingos? Uma minoria. E como funcionam, então, esses contratos internacionais? Qual é a... se existe alguma peculiaridade ou cláusulas diferenciadas que até envolvam um direito internacional? Muito bem. A FIFA é uma entidade internacional de direito privado. Ela tem suas regras e ela determina, depois nós vamos até desmistificar isso, né, pelo que nós conversamos antes, a FIFA tem umas regras. Ela é um clube privado. Quem entra no meu clube, as regras são essas. Não quer, não tem obrigação nenhuma. E ela determina que os países têm algumas normas. Exemplo. Os contratos de trabalho de atletas de futebol devem ser celebrados por escrito. E todos os contratos devem constar o salário que o atleta ganha e mais, esses contratos devem ser registrados na federação de cada país, que no caso do Brasil é uma confederação, o único país do mundo que tem uma confederação e não uma federação. Só você os telespectadores se lembraram. Qual a diferença? Confederação? Não tem uma não, que cada país tem uma federação. Então, AFA, Associação de Futebol da Argentina. FPF, Federação Peruana de Futebol. O Brasil é uma confederação porque nós somos um país grande e cada estado tem uma federação. É como nos Estados Unidos, é uma confederação. E Domingos, tem sindicato? Tem, como eu disse. Como é que funciona o sindicato dos jogadores, dos atletas de Como qualquer futebol? Sindicato de trabalhadores. Agora, é uma classe um pouco ou bastante desunida, porque os grandes atletas, isso é normal no direito do trabalho. Em qualquer profissão, aquele que se destaque tem capacidade de discutir suas cláusulas contratuais com o empregador não vai para um sindicato. O sindicato ele surgiu na história da humanidade justamente para a união, para que os mais fracos se unissem e tivessem força. A união faz a força. Sim. Mas nós temos sindicatos, pelo que eu sei, que eu ouvi dizer, o único lugar no Brasil que uma convenção coletiva foi celebrada com clubes foi no Rio Grande do Sul, mas eu também nem vi isso. É muito difícil você ter uma norma coletiva. Por outro lado, o sindicato dos atletas, eles ajudam muito os atletas de outras categorias também? Não, de menor. Aqui em São Paulo, é Sindicato dos Atletas Profissionais, não é só futebol, de várias modalidades. E portanto, os atletas de outras modalidades e os atletas de menor potencial. Entendi. Aí, e Domingos, você já explicou muito, muito bem para nós a questão dos contratos, né, que é um contrato de trabalho normal, tal como qualquer outro. E as regras previdenciárias? Os jogadores, eles também, obviamente, podem se aposentar por tempo de serviço, por contribuição, mas como é que funciona, já que a vida do jogador, essa profissão, tem data para terminar? Bom, nessa profissão. Correto? Nesta profissão. Nessa profissão. O atleta, ele é contribuinte obrigatório, ele recolhe como eu, você e qualquer cidadão brasileiro, tem um teto, e quando ele... termina o contrato? Termina o contrato, continua recolhendo. Ele tem de recolher porque ele tem de cumprir os 35 anos sendo homem de contribuição ou chegar aos 65 anos, se for por idade. Não tem diferença alguma.
essa história já se discutiu muito no Brasil, querendo se criar uma norma específica para o atleta de futebol que ele se aposentasse assim que deixasse de jogar futebol. Olha, se for criado um negócio desse, nós teremos de discutir com a sociedade qual será a contribuição desse atleta para a Previdência Social, que também... Na verdade, existe um teto, né, Domingos? Aí Independente do valor que seja o salário desse jogador, né? Então alguém deve estar pensando, caramba, então um jogador aí de clube grande que tem um salário de 300 mil reais, se ele ficar doente, ele vai para a Previdência depois do 15º dia e vai receber somente o teto? Sim, o clube não teria de pagar. É que os clubes, aqueles que têm dinheiro, acabam pagando. Eu já dei consultas lá no escritório dizendo, não precisa pagar. Não, mas é melhor pagar. Eu falei, tá bom, só que lá na frente, quando o atleta entrar com uma ação, ele ingressar com uma ação, cobrando direitos, não vai chorar. Diferentemente quando o atleta sofre acidente do trabalho. Bom, aí o clube tem de pagar? Não necessariamente. A própria Lei Pelé determina que se faça um seguro. Entendi. De acidentes para o atleta. Então ele vai, depois do 15º dia, ele vai para a Previdência Social, vai receber o auxílio acidente e vai ter o seu seguro. A não ser que seja estipulado em contrato de outra forma, que o clube irá complementar. Nesse ponto que uma convenção coletiva poderia ajudar os atletas, mas é muito difícil. O público acaba não sabendo, mas entre clubes e atletas parece que há uma guerra é igual capital e trabalho. Capital não vive sem trabalho, trabalho não vive sem capital. E o jogador, o atleta, ele não vive sem clube, clube não vive sem atleta. Mas há até você sabe que o meu doutorado foi sobre a profissão de jogador de futebol, isso já há 15 anos, um pouquinho mais, quase 16, e eu me lembro que quando eu fui ao sindicato dos clubes, que hoje é o Sindibol, mas na época era só o Sindiclube que tinha o futebol, me disseram o seguinte, jogador de futebol, deram um adjetivo para o jogador de futebol que eu não me lembro. Agora eu me lembro bem o que pessoas ligadas aos atletas falaram de dirigente, que dirigente eles eram todos bandidos. E falaram alguma coisa depreciativa também de atleta. Eu falei, caramba, estou aqui fazendo pesquisa para tratar com bandidos e com outra coisa depreciativa. Mas não é que há essa ideia, e é que é complicado, realmente é uma relação complicada, porque há paixão, dinheiro, muitas coisas envolvidas. Domingos, vamos falar um pouquinho no próximo bloco sobre os super salários, ou então os esportes, os atletas que mais ganham no mundo. A gente tem uma pesquisa recente da revista Forbes, mas vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos já para continuar o papo. A gente volta já já. Adquira as obras do professor Ricardo Castilho. Filosofia do Direito, um manual indispensável para aqueles que desejam conhecer os jusfilósofos de todos os tempos. E Direitos Humanos, um livro para todos os operadores do direito e os interessados em aprender a evolução do homem. saraivajur.com.br. Olá, estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. E se você quiser participar conosco, com críticas, sugestões, envie um e-mail para contato@enfoquejuridico.com.br. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Dr. Domingos Sávio Zainag, que é um dos maiores especialistas do país na área de direito desportivo e direito do trabalho. Professor Domingos, nós falávamos no bloco anterior sobre vários temas, dentre eles a Lei Pelé, dentre eles as relações de trabalho dos atletas, dos jogadores. E nessa mesma sequência de entendimento, né, muitas pessoas acham que os jogadores de futebol são os que têm o maior salário do mundo. O que não é verdade, foi divulgado recentemente pela revista Forbes, a relação dos atletas que mais ganham. E, em primeiro lugar, ficou o Tiger Woods, que é de golfe, né? O Beckham, que é de futebol, ficou em 7º lugar. E o Neymar, por exemplo, nem aparece na lista, mas ele está em 69º como um dos que mais faturam aí. Qual que é a sua visão sobre isso? Oferta e procura. Ganha muito porque alguém está pagando. Ninguém vai pagar qualquer profissão. Se paga bem, alguém está tendo um retorno maior com esse pagamento do que quem está recebendo. O esporte, ele envolve milhões. No caso, aqui
O golfe aqui no Brasil não tem o apelo que tem nos Estados Unidos ou em outros países. Mas, com certeza, ajuda a vender produtos. Mas o Tiger Woods, por exemplo, o golfe talvez comece a chegar no Brasil, né? Assim, de uma forma muito incipiente ainda. Mas está chegando, né? Você quer ver um exemplo? Futebol feminino. Todo mundo fala, não, a CBF deveria apoiar o futebol feminino. Até redes de programas de televisão desportivos falam isso. Eu queria perguntar para você, colegas, porque eu também sou cronista esportivo, tá bom, por que a sua emissora de TV não transmite jogos de futebol feminino? Não tem apelo. Olha, eu amo futebol, a ponto de escrever uma tese. Mas não gosta de futebol feminino? Não gosto, eu acho muito feio. Eu acho que não é legal de assistir. Eu não gosto, eu não sairia de casa para ver um jogo de futebol feminino. Correto? Só se for para ver as pernas das jogadoras, né? Que nem sempre também são... Você que está dizendo isso daí que eu pensei. Não, mas é o tal negócio. Não vou ver jogo de futebol feminino porque eu não gosto. E como eu não gosto, a maioria não gosta. Diferentemente dos Estados Unidos, que o futebol feminino tem um grande apelo. Então, nós temos aqui do Brasil a Marta, que é o grande nome do futebol feminino no mundo, brasileira. Sim, referência. Mas eu te pergunto, aqui no Brasil, quantas propagandas você já viu da Marta? Você lembra alguma? Não, eu também não lembro de nenhuma. Não consigo me lembrar. Se deve ter, mas eu realmente não me lembro. Agora, você lembra de propagandas do Neymar? Verdade. Como é que está? Amigos, a gente vai... de apelo. Falando em futebol, vamos falar do tema mais importante mas aqui, sobretudo porque nós vamos sediar a Copa, né? Vamos falar sobre a Copa agora e nós temos um VT para ilustrar um pouquinho, para a gente voltar e você comentar. Vamos lá. Perfeito. O alto custo da construção dos 12 estádios a serem utilizados na Copa do Mundo de 2014 é um dos principais alvos de reclamação dos protestos que tomam conta do Brasil nos últimos dias. Mais de 8 bilhões e meio de reais serão usados nas obras das arenas e todo esse dinheiro vem através do investimento público. A previsão inicial dos gastos era de aproximadamente 5 bilhões de reais. No entanto, esse valor já subiu 43%. A maior parte do investimento público ocorre através do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. Declaração do ex-jogador Ronaldo sobre o assunto deixou muitos dos seus fãs indignados. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Tá certo, não constrói. Se não constrói a Copa do Mundo, porque quando ele estourou o joelho dele lá na Itália, em vez de ele construir o joelho dele, aí ele saiu da Itália e foi construir o joelho dele na França, ele não veio construir no SUS. Por que não foi lá no meio do Mandará? Por que ele não foi no Mandaqui? O povo dá mais salário pro Neymar, em vez de dar mais e não dar valor pro professor. O Brasil tem que acordar e prestar atenção e dar mais valor a um professor do que o Neymar. E aí, Domingos, você vê que tem um torcedor revoltado aí. Você acha também que essa declaração do Ronaldo pode arranhar a sua imagem? O que você acha? Se não arranhou com o negócio do travesti, vai arranhar com esse negócio. Primeiro, foi mal interpretado. É que é o tal negócio. Quem é público tem que tomar cuidado com o que fala, porque ele não disse em nenhum momento melhor construir estádios do que construir hospitais. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Eu venho falando sobre isso em vários congressos antes de estourar toda essa confusão dos últimos dias. Uma coisa não exclui a outra. Ter estádios, ter futebol, ter Copa do Mundo, não quer dizer que nós não tenhamos... Não... Cuidar das outras áreas das políticas públicas. Uma pergunta. Antes de Copa do Mundo, nós tínhamos boa saúde? Antes de construir novos estádios, nós tínhamos boas escolas, bons ensinos? Por que agora estão misturando as coisas? Sabe? Acho que a indignação das pessoas em relação ao tanto que se investiu, por exemplo, você viu que uma previsão de se gastar 5 bilhões, salvo engano já se gastaram mais de 28 bilhões. Quase 30 bilhões. Quase 30 bilhões. Eu não tenho... Desculpa. Se esse dinheiro fosse destinado, por exemplo, para a construção de hospitais ou então se investir em outras áreas sociais importantes, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Vamos concluir. Então vamos para a história do Ronaldo. Vamos lá. Mas no fim é mais ou menos a mesma coisa, porque ele não disse no momento, ele disse a verdade, não se joga futebol dentro de um hospital, como também não se faz cirurgias dentro de um estádio de futebol. Apesar que em algumas cidades do país, se você estiver passando mal, melhor ir para o estádio que tem a ambulância que a Lei Pelé determina, o Estatuto do Torcedor determina, e não tem na prefeitura, no pronto-socorro, na Santa Casa da Cidade, a ambulância.
Mas ele falou isso, para mim foi interpretado de maneira errada. Aliás, esse vídeo não é de hoje, isso daqui é acho que de 2 ou 3 anos. É que ele veio a lume agora, veio né? a lume agora a reboque no calor de tudo dos acontecimentos. Aí das como o rapaz falou, manifestações. com todo respeito, se estiver assistindo, não me leve a mal, mas evidentemente que ele não vai para o SUS, mas nem o presidente Lula, vê se o Lula foi se tratar no SUS. Não foi. Esse cidadão, será que ele vai? Nós vamos? Não. Você teve um episódio recente com um familiar seu que você foi tendo condições, foi para um hospital particular. Claro, e aliás, se o atendimento médico público... uma coisa é para esse rapaz, ele não sabe, mas o Ronaldo foi se tratar na França no hospital público. Então a coisa está invertida. Tem que se cobrar no hospital público bom, e a culpa, sabe de quem é, da saúde no nosso país não ser boa? Minha, tua e de toda a classe média para cima. Porque nós mantemos esse serviço público para ser usado por aquela população mais humilde. Porque nós temos o nosso plano de saúde e vamos para o hospital privado. Aquela pessoa mais humilde que contribui, ou quase nem contribui para esse sistema público de saúde, ele chega ali achando que é uma benesse, um favor que estão fazendo para ele. Que nós, a classe média, não cobramos. A gente paga, mantém para os outros e pagamos um plano de saúde. E o Estado faz o quê com a gente? Pode abater no imposto de renda que você paga particularmente. Então, o problema não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Realmente, eu ando indignado com isso, claro. É que é uma comparação quase que natural, né, Domingos? As pessoas, o povo começou a cobrar de uma forma... Por que não cobrou antes de ter? Não era certo? Agora que já tem os estádios estão prontos, vão fazer o quê? Não vamos ter uma emissora de TV que está brigando com uma outra e está induzindo o povo a fazer essa bobagem. Você sabe muito bem qual é essa emissora. Os estádios estão prontos, está tudo preparado. Eu moro na região da Avenida Paulista, eu vi uma faixa outro dia, povo do mundo inteiro, torcedores do mundo inteiro, não venham para a Copa do Mundo. Tá, aí que a coisa vai ficar feia. Outro dia também eu vi uma coisa, nossa, uma senhora disse, eu moro aqui perto de Itaquera, perto do estádio, eu não vou poder assistir Copa do Mundo. Agora eu digo, será que não tem outras coisas mais importantes para pensar? Em trabalhar, construir uma casa melhor, buscar um ensino melhor para o seu filho. O futebol é passatempo. E isso que o Brasil gastou, realmente gastou. Eu vou falar sobre o estádio de Itaquera. É uma região esquecida. Você vai falar, porque você é corintiano. Então, vou te dizer uma coisa. Eu fui contra o Corinthians construir esse estádio. Para mim, tinha um projeto de se aumentar o Parque São Jorge para 30, 35 mil pessoas. Eu achava melhor isso. Como o Palmeiras fez a sua arena, não quer saber de Copa do Mundo. Ela é independente. Né? E o Palmeiras está numa área central. Nós estamos construindo o estádio. Nós, que eu digo, não o Corinthians, mas o Brasil está construindo o estádio numa área que sempre foi esquecida. E, automaticamente, os investimentos serão feitos ali. Essa história, o poder público está dando benesses para o Corinthians, o incentivo fiscal para quem montar ou criar qualquer empresa por ali. Tá bom, mas se não existisse um estádio de futebol que vai abrir a Copa do Mundo, será que eu ia querer montar, por exemplo, criar um estacionamento perto do estádio? Assim como qualquer outra coisa. Uma faculdade foi instalada num determinado local, aquele entorno vai ter uma série de Você que trabalha de na área da empresas, educação. de empreendedorismo. Bares, principalmente, né? Em volta de faculdade, que é bares. É normal isso. E incentivo fiscal tem em qualquer área. Faculdades que são fundações, não tem incentivo aí, dando bolsas. Claro. Nós não temos o ProUni, você que trabalha com isso. É que agora a moda é essa, é atacar a Copa do Mundo. Eu acho intempestivo isso. Deveria ter sido feito antes, porque agora os estádios, Inês é morta. Vamos acabar, fazer o quê? Demolir os estádios? E nós temos estádios agora de primeiro mundo. Eu estive no Japão no final do ano e fui na abertura, agora reabertura do Maracanã. Vou dizer, não deve nada para os 2 estádios japoneses que eu estive. Aliás, Maracanã é melhor que o estádio da final, que aliás o Corinthians ganhou lá do Chelsea, né? Muito bom. Domingos, nós temos um VT sobre essa questão dos gastos, sobre os estádios e as Copas. Vamos dar uma olhadinha. Os gastos com a Copa em reais. Japão e Coreia, quase 17 bilhões. Alemanha, aproximadamente 11 bilhões. África, 7 bilhões. E o Brasil, um ano antes do evento, já gastou 28 bilhões de reais em estádios feitos de concreto, aço e plástico. Então, Domingos, acho que muita dessa indignação da sociedade, da população,
vem nesse sentido também. Por que o Brasil gastou mais que o dobro do que os outros países, do que... Enfim, eu acho que não é nem a questão de confundir a saúde, é que é tão ruim, tão precária na saúde, já era, você tem toda a razão. Mas agora acho que naturalmente se faz essa comparação, né? Você gastou muito. Será que esses 28 bilhões todos são... todo esse valor veio de dinheiro público? Começa por aí, que eu não sei. O que se passa é que o dinheiro saiu todo do Estado, 28 bilhões. Não sei se é verdade. Eu creio, tenho quase certeza que a maior parte vem, ou boa parte vem de iniciativa privada e de uma forma direta ou até mesmo indireta, isso será repassado, será devolvido em benefícios, etc. e tal. A imagem do país lá fora, as pessoas vêm gastar aqui. É como fala de aeroportos, aeroportos para a Copa do Mundo. Tem uma estimativa que nós teremos 600 mil visitantes. O que é isso? Nós temos problemas com os aeroportos, independentemente de Copa do Mundo. É verdade, e tem uma outra coisa, o Brasil quis fazer Copa do Mundo, ninguém obrigou, a FIFA não obriga. Eu sei que nós vamos falar da FIFA daqui a pouco, aí eu volto. Agora, quanto aos gastos, eu não sei se foi muito ou foi pouco. Se você deve estar pensando e o público, mas teve corrupção. Tá bom. Foi a primeira vez que teve corrupção no Brasil, né? Nunca teve. E muita gente... Esse valor, né, assim, esse valor de 28 bilhões... quase que leva a crer que houve corrupção, porque não Sim, mas então, vamos construir também hospitais públicos, tem um monte aí que a gente vê, hospitais públicos em vários cantos do país, que vai a hora que você põe a mão, que tudo no Brasil, infelizmente, quando a gente põe a mão, fede. Hospitais também tem corrupção. Aliás, corrupção, quando o outro chegou lá com as caravelas, já o Pero basicamente já falou, dá o meu por aí, como é que nós vamos fazer? E muita gente fica falando isso. Também quando o policial para na estrada que ele está 160, fala para o policial, dá para a gente negociar? Então, a coisa é mais complicada. Claro que eu não defendo corrupção, nós somos professores de direitos fundamentais, a gente é contra. O que se precisa é punir. Porque, não podemos ter Copa do Mundo, fazer estados que vai ter corrupção. Tá bom, então não vamos fazer pontes, não vamos fazer estradas, não vamos fazer escolas, não vamos fazer hospitais. É que ficou alça de mira em cima da Copa, em razão desses valores. Mas eu acho que o foco está sendo desviado. Eu não sou contra manifestações, muito pelo contrário, eu fui criado dentro do regime militar e no final do regime militar eu estava nas ruas pedindo eleições diretas. Aliás, uma vez nós estivemos com 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, ninguém quebrou nada. Não tinha vândalos, a sociedade só queria ter o direito de escolher os seus governantes. E ninguém quebrou nada, 1 milhão de pessoas. E nós estamos vendo pelo país inteiro barbaridade. Acho até que está na hora de parar. O recado já foi dado. Ficar todos os dias parando talvez estradas... Talvez já tenha perdido a legitimidade, né? Já perdeu, acabou. Né? Nós já demos o recado. Olha, nós queremos isso, tá bom? Vocês vão fazer. O que nós queremos está aqui. Agora, todos os dias, greve geral, para o país. Aí fica uma baderna. Quebra tudo. Domingos, vamos fazer... Não dá. Vamos fazer mais um intervalo, porque o assunto é tão... É tão complexo e que vai mesmo. Eu até quero deixar um convite aqui para você voltar para nós falarmos pouco mais sobre a Copa. Vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos para falar da FIFA. Olá, convido você a nos assistir e participar do programa Ambiente Legal. Aqui, na TV Êxito. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Voltamos com o Enfoque Jurídico. Se você quiser participar, envie um e-mail para nós através do endereço contato@enfoquejuridico.com.br. Hoje, com um convidado muito especial, o professor Domingos Sávio Zainag, falando sobre direito desportivo, sobre a Copa, sobre as relações de trabalho. E, professor Domingos, nós falávamos no bloco anterior sobre as questões dos investimentos, dos estados, enfim, da Copa do Mundo que vem aí agora em 2014. E em relação à FIFA, né, que é a Federação Internacional de Futebol, que não respeita a soberania do Brasil. Isso é verdade? Isso é falácia? Qual que é a sua opinião? Enfim, qual que é
a sua ideia sobre isso? Olha, ótima pergunta para tentar ajudar a desmistificar isso. A FIFA, evidentemente, que obedece, respeita a soberania do Brasil. Como não respeitar uma entidade de direito privado, não respeitar um Estado, um país? Pois bem, a FIFA, ela obedece. Ela diz, primeiro, nós temos que colocar na cabeça que o Brasil, a Copa do Mundo é da FIFA. A Copa do Mundo não é do Brasil. O Brasil vai sediar. Vai sediar. Eu vou dar um exemplo muito simples, que eu gosto muito desse exemplo e uso em sala de aula e em palestras. Você vai fazer uma festa, agora seu menino já está grande, mas quando você ia fazer uma festa em buffet infantil para o seu menino, você procurava 3, 4 buffets. E você queria que servissem uísque para os seus convidados adultos. Você ia num buffet que os donos, muito religiosos, diziam o seguinte: olha, aqui nós não servimos bebida alcoólica. Você fala, tá bom, passar bem, eu vou para o outro buffet. E aqui eu quero a festa com motivação de Peter Pan, tal, motivo, né? Peter Pan, tarará, tarará. No caso do meu filho era Corinthians. Passei Então, Corinthians. 16 anos fazendo Festa do Corinthians, tá sendo vendo? eu palmeirense. Então, você deveria seguir bem mais o seu filho, né? Mas disso deixa para lá para uma outra conversa. Então, veja, ele quer a festa do Corinthians. Ah, muito ótimo! Ele quer a festa do Corinthians. O dono do buffet palmeirense fala, eu não vou colocar a bandeira do Corinthians aqui, coisa do Corinthians, tá maluco? Eu sou Palmeiras, pô, sou Verdão, não sei o que lá. Tá bom, desculpa, meu filho quer a festa do Corinthians. A mesma história da FIFA. A FIFA chegou e disse o seguinte para os seus filiados. A Copa do Mundo de 2014, quem quer fazer essa Copa do Mundo? O Brasil se candidatou. A FIFA disse, olha, para fazer Copa do Mundo, a nossa Copa do Mundo é o buffet. Vocês serão o buffet da nossa festa. Nós queremos isto, isto, isto e isto. Simplesmente o Brasil poderia ter dito, não queremos. Quando ficou toda aquela discussão da bebida alcoólica, eu ficava indignado. Falei, isso vai passar. Infelizmente, nossos políticos estão jogando para a galera, porque se não passasse, não teria a Copa do Mundo. Impossível. A FIFA tem como seu maior patrocinador uma indústria de cervejas, não é? Ou de cerveja. E é que patrocina. Vai ter de vender bebida. É o que o público passa. Alguns políticos, com todo respeito, estão, vamos dizer, oportunistas, estão aproveitando a oportunidade para dizer o seguinte, olha, a FIFA não nos respeita. Eu vi esses dias uma movimentação, um cidadão falando para o policial, eu quero passar aí, a FIFA não manda no Brasil. Evidentemente que ela não manda, só que tem uma lei discutida pelo parlamento. Estou tentando lembrar o nome do relator, eu debati com ele recentemente no Mackenzie, né, sobre a Lei Geral da Copa. Agora não vou lembrar o nome do deputado. É uma lei. E a lei diz o seguinte, aquilo é o espaço protegido da FIFA. E isso está numa lei que ali, a partir desse momento se tornou. A partir daquele local, está numa lei. É a lei brasileira que criou isso. Que aquilo é o perímetro protegido, me fugiu o nome que diz a lei, que ali a FIFA diz, olha, aqui não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro. Muita gente fala, eu vi esses dias alguém falou assim, coitado do dono do boteco, e que ali ele sempre vendeu cerveja de uma determinada marca, ele não vai poder vender. É mentira. Na Lei Geral da Copa, diz que esse sujeito, esse dono desse botequim, aqui estou falando não de forma pejorativa, claro, até porque claro. Meu pai, na minha infância, teve botequim para ninguém falar, esse cara é muito metido. Não é nada disso. O sujeito do pequeno boteco, do pequeno bar, ele vai ser prejudicado. Não vai. Ele vai poder vender. Nada proíbe. O que ele não vai poder fazer é colocar esse produto que ele vende atrelado à imagem da Copa. Porque todos os símbolos da Copa do Mundo pertencem à FIFA. Outra coisa, a FIFA não obedece decisão da justiça brasileira. Quem que é com todo respeito, o arrogante? A FIFA? Ou será que nós brasileiros que queremos que uma decisão do Brasil alcance um órgão que está lá na Suíça? Nós temos de pensar melhor nisso. Bom, na verdade, então, tudo isso, não vamos dizer que é uma
que é um mito, mas é uma falsa interpretação das pessoas que não conhecem Falta de fato informação. de informação. Informação. Por isso, e seria, acho que é importante, por isso que é importante talvez o nosso programa que esclarece um pouco eu ia isso, falar né, isso. Domingos? Parabéns Acho que pelo programa. essa Você é- podia essa é ter a trazido ideia. até uma pessoa com mais capacidade, mas o pouco que eu Imagina, sei, eu estou você é um doutor Imagina. na matéria, né? Tentando mostrar isso para o claro. público, que a gente fala para um monte de gente, né? Um monte de pessoas do outro lado que talvez não estão gostando do que eu estou falando, mas pelo menos estão agora sabendo como a coisa funciona. A FIFA tem razão, porque quando o Brasil criou uma justiça desportiva. Eu Sim, presido sim. um tribunal de justiça desportiva e abro todas as segundas-feiras no futebol. Eu digo, estamos abrindo mais uma vez os trabalhos do TJD, da Associação Paulista de Futebol. Esse é um tribunal previsto na Constituição da República, Sim, sim. artigo 217. E as decisões desse tribunal, a FIFA respeita. O que ela não respeita, imagine você. Tem lá uma briga, lá uma discussão qualquer entre uma tese jurídica, uma justiça desportiva especializada diz que é isso. Vem uma justiça comum e fala, não é isso, é aquilo. Conflito, a FIFA vai dizer, quer saber de uma coisa? Não precisa brigar. Ela simplesmente fala, olha, eu não quero você aqui. Aconteceu isso com o Chile. O Chile foi desfiliado da FIFA quando, em 89, o Rojas, que era o goleiro do Chile, até jogou no São Paulo, ele foi banido do futebol, nunca mais voltou a jogar futebol, e o Chile, todos os seus clubes foram excluídos. No episódio do Corinthians, aqueles 4 corintianos que conseguiram, através de decisões aí da justiça, entrarem no estádio. Eu estava lá por ser jornalista e estava escalado para comentar esse jogo lá na rádio que eu trabalho. Não fosse o Corinthians, não fosse o campeão da Libertadores e não fosse campeão mundial, e não fosse o Brasil, esse clube teria sido excluído do torneio e talvez os outros clubes também. Mas não iam fazer isso com o Corinthians, em razão de ser o campeão mundial, campeão da América do Sul, e o Brasil, o país que sediaria a Copa do Mundo. Não obedece, não, então nós deveríamos nos submeter à FIFA. Não é questão disso. A FIFA é que não se submete às decisões da justiça dos países que digamos que ela tem a sua autonomia e, como tal, nós temos que... Não, os obrigado. países que vão sediar a Copa, enfim, obrigatoriamente tem que seguir as suas regras, né? Não só Agora, isso, todo Domingos, futebol. Qual que é a sua opinião, ou não é nem a sua opinião, mas a sua visão em relação a essa Copa, né, que nós vamos sediar, o resultado disso, você acha que vai ser positivo? Tirando aí as perspectivas negativas em função dessas manifestações ou essas comparações em relação hospital e estádio, mas os países, por exemplo, como a África, será que o resultado deles foi positivo em relação à Copa? Será que o Brasil vai ser também? Pelo que eu sei, na África, por notícias que eu leio, eu não estive lá e não tenho dados concretos, mas vou confiar nas notícias que a mídia acaba nos passando. Que tem até um estádio que vai se tornar um conjunto residencial, mas a África do Sul não tem nenhum apelo no futebol, nem o esporte principal deles. Tem aquele filme eu esqueci o nome, que é sobre o rugby, que eles se tornam campeões mundiais, com o Nelson Mandela logo depois que ele sai da prisão. Agora, no Brasil, os estádios serão usados. Alguém pode falar, e eu também tinha um pouco de dúvida, a Arena do Pantanal, a Arena da Selva, mas o próprio nome diz arena, não serão usadas só para futebol. Para outros eventos, tantos, né? Ou quem sabe, com esses estádios, o futebol possa chegar nessa região. Um Flamengo, que tem cultura, torcida, né? Diferentemente do que ocorre com o Corinthians. Que o Corinthians tem aí uma torcida até maior que o Flamengo, mas fica tudo aqui em São Paulo e Paraná. O Flamengo tem torcida no Brasil inteiro. O Flamengo vai jogar em Brasília, lota. Vai jogar no Ceará, lota. Vai jogar em qualquer lugar do país, que a torcida do Flamengo ela é muito diluída. E o Corinthians está no maior estado da federação, tem a maior torcida aqui, concentrado aqui, e o Paraná. São os 2 estados onde nós temos maiores torcedores do Corinthians. Agora, o Flamengo é de um estado menor, Rio de Janeiro, mas ele tem torcedores no Brasil inteiro. Quem sabe isso faz com que o futebol se desenvolva. Eu não sei, eu torço para que isso aconteça, mas já vem para o lado ruim. A inclusão do futebol nas regiões menos favorecidas com esse porque aí já começa a melhorar. Futebol, né? Fica também um pouco de arrogância. O Brasil gastou mais, porque é um país maior, tem 12 sedes, mas eu sou otimista. O Nelson Rodrigues falava do complexo de vira-latas. Eu fico imaginando,
não tive tempo de pesquisar. Mas será que em 50 não ocorreu a mesma coisa quando o Brasil quis construir o maior estádio do mundo? Que o Maracanã foi construído para 200 mil pessoas. Hoje eu estive há pouco tempo, como eu falei, no Maracanã. O Maracanã tinha 50 e poucas mil pessoas, mas é outro momento. A FIFA quer todo mundo sentado. Eu já fui ao Maracanã várias vezes. No antigo Maracanã, você, para ver o jogador, o campo era longe. Eu assisti agora na 7ª fileira, o estádio lotado, isso é verdade. Uma hora eu ouvi lá um bate-boca com palavrões. Você ficou na área VIP, né? Não, que é isso? Lá no Portão 18, na terra, 7ª fila, comprando cachorro-quente, que eu gosto é disso mesmo. O Daniel Alves batendo boca com o Neymar, um falando palavrão para o outro, o estádio lotado deu para escutar. Isso é que é legal. É isso que a FIFA quer, já assistir jogos na Europa com o torcedor perto. E o futebol, infelizmente ou felizmente, mas eu vou dizer, é a realidade, não é mais um esporte popular. Para manter estádios como esse, tem que ter dinheiro. E você não pode cobrar R$2. Para isso tem que ter um mecanismo de arrecadação, de alguma forma o dinheiro tem que aparecer. Não né? tem jeito, não tem jeito. E, Domingos, o que você... Nós estamos caminhando aí para o final, infelizmente, já fica aqui convocação para voltar. Sou soldado raso, intimou. O nosso bate-papo com relação aos atletas que ainda não apareceram, né? Os talentos que ainda não surgiram. Quais são as suas dicas, né? Você que é especialista, sabe tudo de futebol e um pouco mais, com relação aos atuais grandes craques, no Brasil tem vários, né? Enfim, até o nosso amigo lá, o Antônio Cláudio, escreveu um livro sobre o Barcelona. Aliás, o Antônio como jogar, Cláudio, aprender com eles e tal. Desde que o Antônio Cláudio Costa Machado escreveu sobre o Barcelona não ganhou mais nada. Mas é o seguinte, os jogadores devem, primeiro, tendo a habilidade, os pais devem, primeiro, colocá-los logo num clube. A escolinha é para só dar uma burilada, porque futebol é igual da aula. Ou você nasce, ou não. Eu acho isso. É vocação. É dom. É dom. Mais que vocação. Mais que vocação. Não se aprende. Não se aprende. O Pelé não entrou em escolinha. Você pode aperfeiçoar com técnica. Aperfeiçoa, como nós, professores. A gente aperfeiçoa falar em público, mas nasce, não tem jeito. E o jogador é isso. Procurar bons empresários, pessoas sérias, e ter o plano B. Porque a grande maioria não dá certo. Tem que ter o plano B e a família não colocar toda aquela pressão em cima do jovem que está ingressando nesse meio. Muito bom. Domingos, nós terminamos o nosso programa. Eu quero agradecê-lo pela participação. Suas ordens. Sou muito honrado por ser seu amigo e por ter aceito esse honroso convite. Eu queria que você concluísse, finalizasse aqui com um pensamento seu para os nossos telespectadores e talvez para quem pensa em ser um jogador de futebol ou um atleta. O que você deixaria? Olha, não só para o atleta, mas para qualquer ser humano, uma coisa que eu gosto muito, que eu usei na minha vida e tento passar para alunos, para pessoas que trabalham comigo, amigos, parentes, né, sobrinhos, é trabalhar como se tudo dependesse de nós e rezar como se tudo dependesse de Deus. Aí o resto vem aí facilmente. Muito bom. Obrigado, Domingos. Obrigado, tchau. Obrigado, um abraço. O Enfoque Jurídico fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.